Meus queridos, a verdade é que muita gente cresceu em um ambiente onde ouviu várias vezes a respeito de que o dinheiro é uma coisa suja, de que o dinheiro é coisa do diabo, de que o dinheiro é a raiz de todos os males. Quantas vezes você já ouviu alguém dizendo, o dinheiro é a raiz de todos os males, o dinheiro é coisa do diabo, o dinheiro é uma coisa suja. Às vezes eu já vi, né, acontecer assim, uma pessoa pobre, uma pessoa humilde, uma pessoa que leva uma vida bem simples, aí a pessoa prospera financeiramente, muda de vida e de repente aquela pessoa se torna uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que tinha vários amigos, de repente aquela pessoa já não conhece mais aqueles amigos, passa na rua, encontra aqueles amigos, passa por aqueles amigos, não cumprimenta, não fala mais, não dá um bom dia, não dá uma boa tarde. Aí a gente vê algumas pessoas dizendo assim: olha aí, é por isso que eu falo, tá vendo aí? É por isso que eu falo, dinheiro é uma coisa do diabo mesmo. Ó, dinheiro é coisa do diabo. Tá vendo aí esse rapaz aí, ou essa moça, falava com todo mundo, passava nessa rua aqui, falava com todo mundo. Agora, só porque arrumou um emprego, só porque está ganhando bem, só porque construiu uma casa, só porque comprou um carro novo, só porque mudou de vida, agora não fala mais com ninguém, não reconhece mais a ninguém. É por isso que eu digo, é por isso que eu falo, dinheiro é coisa do diabo. Tem muitas pessoas que dizem assim quando se depara com uma situação assim como essa que eu acabei de mencionar. Uma vez eu participei de uma palestra, trouxeram um pastor de fora, a igreja na qual eu congrego promoveu uma palestra na área de finanças, falando a respeito de dinheiro, orçamento da família, a respeito dessas coisas, desses assuntos. E trouxeram um pastor de fora, e ele foi fazer uma palestra ali com esse tema, e ele já começou a palestra logo dizendo assim: muita gente por aí diz que dinheiro é coisa do diabo, mas você quer ver o diabo? Fique sem dinheiro. É para refletir, né? É para a gente refletir. Então, à luz das escrituras sagradas, dinheiro pode ser considerado uma coisa do diabo? O que a Bíblia nos apresenta a respeito desse assunto? É como eu falei no início, muitas pessoas viveram, cresceram em um ambiente assim onde ouviu muita coisa negativa a respeito do dinheiro. E aí isso aos poucos foi imprimindo na mente as crenças limitantes. Outro dia eu conversava com uma pessoa, uma amiga, e ela me dizia que cresceu em um ambiente onde se falava muito que o dinheiro era uma coisa suja, que a gente realmente tinha que ser pobre, e ela cresceu com aquela ideia de que ser rico, prosperar financeiramente é algo errado, não é algo para um servo de Deus. Então, eu fiquei refletindo, porque são muitas pessoas que viveram, que cresceram em um ambiente assim, e essas crenças limitantes foram ali impressas na mente e a pessoa ficou com isso. Isso, de certa forma, causou ou causa um bloqueio na mente. Mas, como nós falamos, o que a Bíblia nos apresenta a respeito desse assunto? Será que é pecado ser uma pessoa próspera financeiramente? Vamos para a Bíblia, vamos ver o que a Bíblia nos diz. Gênesis, capítulo 13. Gênesis, capítulo 13, versículo 2. Olha só, a Bíblia vai nos falar aqui a respeito de Abraão. Abraão, considerado o pai da fé, um homem fiel, um homem que foi testado, provado, que passou no teste. Abraão, a Bíblia nos diz aqui em Gênesis capítulo 13, versículo 2: e ia Abraão, o nome dele ainda não tinha sido mudado, né? E Abraão, muito rico em gado, em prata e em ouro.
Então, esse homem que era amigo de Deus, considerado pai da fé, a Bíblia está me dizendo aqui que ele ia crescendo, ele ia prosperando, era um homem muito rico. E aí vai especificar aqui os bens em gado, em prata e em ouro. Então aqui eu já começo a perceber, a entender, a ver que de fato um homem de Deus pode sim ser um homem rico, pode prosperar na vida financeira. Mas nós temos, será que nós temos algum outro exemplo? Vamos para o Novo Testamento agora. Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27, a Bíblia vai nos falar a respeito de quem? Mateus, capítulo 27, versículo 57. O contexto aqui era a morte de Jesus, a crucifixão de Jesus, a morte, o sepultamento. O verso 57 diz assim: E vinda já à tarde, chegou um homem rico. Olha só o que a Bíblia nos diz aqui. Chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Então, este homem rico, chamado José, que ficaria conhecido como José de Arimateia, era a cidade a qual ele morava, ele pertencia, né? Ele também era discípulo de Jesus. E a Bíblia chama a atenção aqui, nos dizendo que ele era um homem rico, um discípulo de Jesus, sendo um homem rico. E ali ele providenciou ali o túmulo para que Jesus pudesse ser sepultado. Então aqui nós já vimos no Antigo Testamento o amigo de Deus, o pai da fé, Abraão, sendo um homem muito rico, e agora no Novo Testamento a gente vê um discípulo de Jesus que também era um homem rico. Temos mais